Naquele dia, eu vi coisas que jamais tinha visto na minha vida. Foi incrível. A gente atravessou uma área cheia de luz, parecia até um sonho. Teve uma parte que a gente ficou cercado de bolhas de ar que saíam do cavate. O vulcão está em uma profundidade que fica fora do alcance dos mergulhadores. Tudo o que conseguem ver são nuvens de dióxido de enxofre que sobem na direção deles. Era uma cena celestial de tirar o fôlego. Após 30 minutos, os mergulhadores emergem. Foi incrível, não foi? Foi maravilhoso! O tempo mudou drasticamente. A nuvem escura que David tinha avistado antes chegou até eles. O mar tá agitado agora, né? Sim. Olha! O barco tá a quilômetros de distância. A correnteza deve estar bem forte. Oi! Aqui, gente! Aqui! Atrás de vocês! Aqui! Eu lembro de pensar, bom, não deve ser nada. Poderia ser ansiedade minha, porque eu não via a hora de chegar no barco e me aquecer. Mas eles não viam a gente. Estão com o motor ligado, por isso não ouvem a gente. Desliga o motor! Desliga ele! Desliga! Tamo aqui! Perguntei ao David porque eles não viam a gente e ele não sabia responder. A gente estava gritando muito. Por que eles não se moviam? Por que não estavam ouvindo a gente? No barco, eles sabem que os mergulhadores já deveriam estar na superfície. Só que por conta da nuvem escura, eles não conseguem vê-los. O motor mantém o barco na mesma posição. Porém, uma correnteza forte está arrastando os mergulhadores para longe dele. Onde estão indo? Pra lugar nenhum. Acho Estão que indo sim. é a correnteza. Tá puxando a gente. Aqui! Claro que a gente ficou irritado. A gente estava bem ali. Por que eles simplesmente não viravam pra gente? Aqui! A correnteza estava forte. A gente via eles, mas eles não viam a gente. Para o barco ficar fixo naquela posição, o motor tem que ficar ligado. A situação chegou ao ponto em que o combustível pode acabar. O barqueiro procura pelos mergulhadores desesperadamente. Ele não sabe que a correnteza os levou para longe dali. Com combustível em situação crítica, eles não têm outra opção a não ser voltar para a ilha. Gente! Não! Foi tudo muito rápido. Eles simplesmente desapareceram no horizonte. Falei pro David, isso não pode estar certo. A gente está literalmente ferrado. David e Melissa agora estão à deriva, sozinhos no oceano. A terra firme está a mais de 30 quilômetros de distância. 1 hora na água. Só lhes resta rezar por um resgate. Eu ainda tinha esperança de que eles iam voltar como super-heróis e nos tirar da água. Mas não voltaram. A gente estava isolado, a quilômetros de distância da terra firme. A gente estava ferrado. Acho que dá pra nadar de volta? Não dá. Tá muito longe. Mas eles voltam logo. É só ficar calmo. Tá bom? Falei pra ela, vamos ficar aqui para não dificultar as buscas. Porque o barqueiro era o único que sabia onde a gente estava. A gente tinha que ficar lá porque com certeza ele ia seguir a correnteza para o mesmo lugar. Tem certeza que vão voltar? Certeza. Eles vão abastecer e voltar. Dá 2 Mas os perigos do mar não estão só na imaginação de Melissa. Ai! Fui mordida. Sério? Onde? Ai! Meu dedo! Ai! 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 Então eu coloquei a cabeça embaixo d'água e vi que tinha milhões dessas melecas, sabe? Tipo umas bolas transparentes. Água viva! Elas machucam, mas não matam, tá bom? É só nadar. Tinham centenas delas em volta da gente.
Era ferroada por toda parte. Eu lembro até de contar as ferroadas. Foram 64. Mas a dor era uma coisa só. Era uma dor intensa que percorria todo o meu corpo. Meu Deus! Que dor! Minha mão arde que nem fogo! Tá tudo bem. Elas foram embora. Dá pra continuar? Dá sim. Sim. Desesperados para escapar das águas-vivas, os mergulhadores se debateram na água. Por conta disso, eles viraram um imã para predadores. De repente, eu vejo um pequeno ponto se aproximando de mim. O David me empurrou do nada para a direita. David! O que tá fazendo? Eu voltei para perto e ele me empurrou de novo. Estava vindo do fundo bem na minha direção, literalmente na minha cara. Cuidado! Era uma barracuda monstruosa, com quase 2 metros. Elas podem ser muito agressivas e eu já ouvi história delas atacando pessoas. David sabe que a grande barracuda pode atacar. Meu Deus! Cadê ela? Uma pequena mordida já bastaria. Qualquer gota de sangue já poderia atrair predadores, em especial os tubarões. Contra os dentes afiados da barracuda, David se defende com sua câmera. Eu precisava de algo contundente para proteger a gente. Ela nadou em volta da gente e foi embora. Foi muita sorte ela não ter feito nada. Foi embora. Tá tudo bem. Continuei alerta porque não queria ser atacado de surpresa por uma criatura daquela. Ao anoitecer, as equipes de busca não têm escolha e precisam retornar à ilha. Eles passaram mais de 6 horas procurando pelos mergulhadores. Eles vão recomeçar ao amanhecer. Mas essa demora pode custar caro a Melissa e David. Quando o sol começou a se pôr, senti uma tristeza enorme. 7 horas na água. Eu não entendia por que eles não vieram buscar a gente. Fiquei muito chateado. Como isso aconteceu? Como? Como assim eles não voltaram? Talvez estejam lá no vulcão. Difícil. Acho que a gente deve continuar nadando. A gente já avançou bastante. Por fora eu demonstrava força, tinha até um pouco de bom humor, mas por dentro eu estava com muito medo. O sol estava começando a se pôr. Essa era a parte que eu mais temia. À noite a história seria diferente. Tem muitos animais que vêm para a superfície durante a noite para se alimentar. Pensei comigo, vamos ser o prato principal. Apesar de tudo, eles ainda estão a 25 quilômetros da costa. Então a única opção é continuar nadando. A mais de 1.500 quilômetros dali, Owen, o irmão mais velho de David, está em casa com sua família. Eram 6:30 da tarde, mais ou menos, e eu estava jantando quando o telefone tocou. Alô, quem fala? Era a secretária do David, e Cairns. Ela disse que tinha uma notícia muito triste para me dar. O David sumiu no mar. Como assim? Parece que ele mergulhou e não voltou mais. A gente tinha acabado de perder a nossa irmã com câncer. Fazia só uns 4 ou 5 meses. A primeira coisa que pensei foi se a nossa mãe ia aguentar mais esse baque de perder mais um filho. Ela já tinha 90 anos. Foi um trauma nesse sentido. Tá certo. Vou pra lá o quanto antes.
Obrigado por avisar. A gente era muito próximo. Então, claro, a primeira reação foi pensar: o que eu posso fazer para resolver isso? Alô? Isso mesmo, preciso de um voo para as Ilhas Salomão. O primeiro voo disponível partia às 3:30 da manhã. Eu ia ter que esperar umas 8 horas. E eu me senti inútil. Talvez impotente seja a melhor palavra. Não tinha o que fazer naquele intervalo de tempo. Obrigado, tchau. E o David ia ter que esperar, onde quer que estivesse. Onze horas na água. Conforme a noite foi caindo, a gente começou a ficar com muito medo. Mas muito medo mesmo. A gente ia ter que continuar lidando com todos os perigos do mar, mas agora sem poder ver nada. Melissa! O que foi? Para de nadar. Por quê? Brilho. Tem brilho na água. De repente, percebi que toda vez que a gente mexia nossos braços ou pernas, a água brilhava. Nossa! A luz misteriosa é causada por plânctons microscópicos. Qualquer movimento repentino faz com que eles brilhem. Para! Mas é tão lindo! Pois é, mas os predadores podem ver a gente. A gente teve que parar de nadar. Eu falei para Melissa para a gente parar porque aquela luz podia atrair alguma coisa. Quando os mergulhadores param de nadar, a temperatura corporal deles despenca. Eu tava tremendo muito, tava com muito frio. A gente não tinha onde se apoiar. A gente não tinha onde sentar. Eu só queria poder sair da água. Eu queria achar alguém que eu pudesse me agarrar para poder aliviar toda aquela pressão que eu sentia. Porque era muito cansativo e muito desconfortável. Eu estava tentando deixar ela relaxar um pouco, fazendo com que ela se movimentasse o mínimo possível para guardar energia e também para evitar o frio. A gente estava muito cansado, mas não tinha como dormir. A gente poderia se afogar se pegasse no sono. Eu tirei minha máscara. Eu passei meu braço por dentro dela. Mas quando fui ver, ela tinha ido embora. Meu Deus! Achou ela? Não consigo ver nada. Aquilo foi uma tragédia porque a máscara é uma ferramenta essencial de sobrevivência. O que foi isso? Onde? Algo encostou na minha perna. Será que tinha sido o David? Não fui eu, não. Minha nossa! Senti como se algo tivesse esbarrado em mim. Falei, será que é um tubarão? David e Melissa estão à deriva no Pacífico Sul há mais de 12 horas. Eles pararam de nadar por conta do plâncton luminoso. Mas algo ainda estava gerando luz ao redor deles. Ai, tá bom. O que foi aquilo? Tinha umas explosões de brilho ao redor da gente a uns 5 metros de distância. Meu Deus! Você viu aquilo? Vi sim. Tinham vários lampejos de luz surgindo ao redor da gente. Cuidado! Olha! Que tipo de peixe era? Eu não sei. Só sei que poderia atacar a gente a qualquer momento. Gente do céu! O medo é insano. Meu Deus! Sendo o mais experiente do grupo, David encara com tranquilidade. Vamos lá, pessoal. Mark é um pouco mais cauteloso. Tivemos que descer por uma grande rocha, passando as mochilas uns para os outros. Peguei. Naquele ponto já não era mais só uma caminhada. Estava mais para uma escalada.
Um trecho de cascalho solto torna o caminho ainda mais difícil. Em pé em falso, a gente podia levar um tombo horrível. Talvez não parasse até chegar lá embaixo do Grand Canyon. Após 1 hora de caminhada exaustiva e quente, até Guy, o líder dos escoteiros, está tendo dificuldades. Era muito difícil manter o equilíbrio enquanto descíamos deslizando. Guy, você está bem? Acabei batendo bem cheio num tronco. Consegui a proeza de bater com a parte do corpo que é melhor nunca acertar num tronco. Fiquei sem fôlego por um bom tempo. Consegue levantar? Eu levo a mochila. 1, 2, 3. Calma, calma. Cuidado. Foi por pouco. Poderia ter sido muito pior. Duas horas depois de começar a descer pelo desfiladeiro, o grupo exausto chega ao fundo. Eles já desceram mais de 300 metros. Agora não há como voltar atrás. A temperatura subiu o dia todo. Está chegando a 38 graus Celsius. Cara, que calor. Que calor esquisito, né? Amanhã vai estar mais fresco. Na verdade, uma onda de calor anormal atingiu o desfiladeiro. A temperatura está chegando a 42 graus. Muito mais quente do que qualquer um esperava. Lauren fez essa mesma trilha no ano anterior e estava quente, mas não esses 43 graus, sabe, ao ponto de cozinhar vivo. Tínhamos previsto que a temperatura estaria na faixa dos 30 graus. Um clima de 30 graus teria sido perfeito. Ruim bastante. E o caminho descendo não oferece proteção contra o sol feroz. Foi quando percebemos que não tinha nenhuma sombra. E nem teria sombra nenhuma dali para frente. Não tinha onde se esconder. O sol estava implacável. Aquilo estava simplesmente nos esgotando. Nos desidratando. Apenas um dia após o início da caminhada e as coisas começam a dar errado. Ficamos alarmados ao perceber que estávamos consumindo a água tão rápido. No calor escaldante, eles já beberam 3/4 da água. O único lugar onde eles vão conseguir mais é no Rio Colorado. Mas está a mais de 600 metros para baixo e eles ainda estão a 1 dia e meio de caminhada árdua. Nesse calor, eles vão ficar sem água antes de chegar lá. Enquanto andávamos, só conseguimos pensar no rio, em chegar no rio. Mas os garotos estão prestes a descobrir que o calor escaldante não é o único perigo que enfrentam. Dave, não se mexa! Tem um escorpião nas suas costas. Uma picada poderia paralisar David. Fica parado. Cuidado! Será que isso mata? Sei lá. E também nem quero descobrir. É um lembrete de como o desfiladeiro é hostil. Além dos escorpiões, há milhares de cascavéis. Pisar em uma delas seria muito fácil. E ser picado aqui, a quilômetros de ajuda médica, pode ser fatal. Vamos indo, então. Naquela tarde, a temperatura atinge 42 graus. Às 7 da noite, eles já estão esgotados. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Estávamos realmente exaustos. Estávamos simplesmente gratos por não estarmos em pé. Estávamos agradecidos pelo sol ter saído de cima de nós. David faz o possível para manter o ânimo de seus amigos. Ei, pessoal. Venham aqui. Dá pra ver o rio. Está a quilômetros.
Quando vi o rio, só consegui pensar que ainda estava muito, muito longe. Era muito preocupante para mim que estivesse tão quente e que eu estivesse ficando sem água. Pensa só, correr para aquele rio e beber litros de água gelada. Em algumas horas pela manhã a gente chega lá. Na verdade, ainda estão a um dia difícil de caminhada do rio, e a água deles está quase acabando. Começamos a nos perguntar, será que vamos conseguir chegar ao rio amanhã? Será que temos água suficiente? A obsessão por cada gota de água está se tornando esmagadora. Ei, Jordan. Não deixe ferver. Vai desperdiçar. Só vou esquentar um pouco. Ah, Jordan, fica bem melhor cru. É nutritivo e uma delícia. É como ter um monte de vermezinhos dançando na sua boca. Não tô com fome. Vamos, Mark, você tem que comer alguma coisa. Achei estranho não estar com fome depois de todo aquele esforço durante o dia. Não sei se era algum tipo de efeito colateral da desidratação. Vamos ver. Agora ele está à mercê do desfiladeiro e de seus habitantes. Tinha uma cascavel bem grande a poucos metros de mim. A cascavel diamante ocidental é uma das cobras mais agressivas dos Estados Unidos. A picada de uma cobra adulta pode liberar veneno suficiente para matar em apenas 6 horas. Eu me lembro do sentimento de medo. A cobra se virou e percebeu o calor do meu corpo. Guy está tão fraco que não consegue se mover para fora do alcance da cobra. E essa experiência durou cerca de 1 hora enquanto a cobra estava lá. Finalmente, a cobra se afasta. Desde que desceram o penhasco, os garotos já caminharam por mais de 1 hora. Mas ainda não haviam chegado ao rio. Dava para ouvir a água. E parecia tão perto. Mas aí a gente virava num ponto, e virava em outro, e em outro. A cada curva, pensávamos que era a próxima, mas não era. Lembro de como queríamos água desesperadamente. Nossa língua estava como pedra embrulhada em papel de lixo. A dor disso era simplesmente insuportável. Eu me lembro do Dave reclamando da visão. Vem, Dave. Estamos quase lá. E ele estava tremendo. Todos nós estávamos. Chegamos a uma área onde tinha uma árvore caída. David estava encostado em uma árvore. E eu disse, ei, estamos quase lá, pessoal. E, nessa hora, David caiu. David? David? Tudo bem? Eu e o Mark fomos até ele. Ei. E lembro de ver os olhos de Dave revirando na cabeça. E sua respiração estava muito agitada. Ele está. Eu simplesmente sabia. Estávamos em apuros. Os 3 garotos estão em uma parte remota do desfiladeiro
E a desidratação finalmente faz com que David, de 15 anos, desmaie de insolação. Com pouca chance de ajuda, a situação é desesperadora. Diga algo, David. Eu fiz o curso de primeiros socorros, sabe, como escoteiro. David? Mas eles não nos preparam para situações extremas como aquela. Eu sabia que era muito sério. Ei, Jordan. Já dá pra ver o rio. Vai lá e traga água. Vamos te arrumar um pouco de água, tá bem? Quando virei na primeira rocha, eu pude ver a água. Estava a cerca de 100 metros de distância. Lembro de chegar na água e sentir uma gratidão imensa. Só sabia que um gole era o suficiente. Sabe, eu queria tanto. Então tomei um gole da água. Mas eu sabia que havia uma prioridade maior. O Dave precisava da água. Por que ele não tá engolindo? Joga nele. A próxima coisa que pensamos em fazer foi jogar água nele para refrescá-lo. Vai, cara. Acabou. Eu vou. Você está bem? Depressa! Cheguei no rio e comecei a encher minhas garrafas, bebendo um pouco. E quando levantei a garrafa de água, eu não conseguia acreditar. Vi 2 grandes botes amarelos vindo na minha direção. Ei! Ei! Aqui! Socorro! Ei! Meu amigo está morrendo! Ajuda! Pouco depois eu vi Mark gritando, pedindo ajuda. Ao longe. Ajuda! E fiquei ali na esperança. Por algo. É uma sorte incrível. 1 minuto antes ou depois, e as pessoas nos botes teriam passado sem encontrar os meninos. Ei, consegue me ouvir? Além disso, o grupo de rafting é composto por médicos e paramédicos de folga. Vamos levá-lo para baixo para molhá-lo. Foi um grande alívio saber que havia alguém aqui que sabia como cuidar do Dave. Mayday, Mayday. David está em boas mãos, mas com a noite caindo, não há chance de resgate de helicóptero antes do amanhecer. (10 da noite).